e continua. Coloca uma vírgula e continua. Então, o vendedor é isso, o Cícero é isso, apaixonado pela minha casa, apaixonado pela minha esposa, apaixonado por aquilo que eu faço. Dificilmente alguém na Terra tem uma fome, uma sede, assim, de vencer, assim, como eu tenho. E quando eu consigo ver que essas pessoas do meu lado têm a mesma fome, ou fome maiores, assim, para mim é muito legal, porque aves da mesma plumagem voam junto. E o ambiente fala muito sobre aquilo que a gente quer. Então, pegando esse gancho também, perguntando para vocês, assim, qual que a experiência, assim, do vendedor. O que é o vendedor? O que é sair na rua e voltar com um não? O que é você por mais que, pô, a gente tá falando pro Brasil inteiro aqui e todo mundo tem uma alma vendedora. Até aquele que não vende, vende. Né? A pessoa fala assim, não, eu não vendo, vende. Você se vende para casar, você se vende para divorciar, você se vende para ser amigo, você se vende para ser inimigo. Você se vende para ser uma pessoa ruim, você se vende para ser uma pessoa boa. Você se vende para ser um cara bonzinho, você se vende para ser um cara mau. Então, tipo assim, todo mundo tem um vendedor dentro dele. É só despertar. E quando desperta, quando gira essa chave, realmente é absurdo os resultados. São pessoas que têm uma vida, às vezes, normal, e do nada gira uma chave, entra uma potencialidade, o coração começa a pulsar diferente, o sangue vai para as veias e aí para de ir para as veias, né? Porque o vendedor, ele não tem sangue que corre nas veias, é o sangue que voa nas veias, né? E eu queria perguntar para vocês, entrar nesse modelo de bate-papo, o que é ser vendedor? O que é ser vendedor para vocês? Bora lá, manda aí, Johan, o que é? O que é ser vendedor? Hoje as pessoas buscam sonhos, buscam uma melhoria de vida, buscam se alimentar melhor, buscam ter um carro melhor, né, dar uma condição melhor para os seus filhos. Então você precisa, né, de meios, de recursos. É aí que você entra como um vendedor, né? Então, como é que você vai adquirir um capital? Como é que você vai comprar uma casa própria? Como é que você vai trocar de carro, pagar uma escola melhor para o seu filho, uma viagem que você queira pagar para sua família? Então, o vendedor, ele entra como um pai, né, que precisa pagar uma conta, entra como uma mãe que precisa sustentar seus 3 filhos sozinha, entra como a Dona Maria, que faz a sua costura, vende o seu produto, né? Não tem muita facilidade com tecnologia, mas a Dona Maria está na alma dela, está dentro do coração ali, o ser vendedor, né? Entra, como o Cícero comentou, né? Como ainda criança ali, vendendo bala de goma, vendendo água, vendendo sorvete. Isso está dentro da gente. Todo mundo é vendedor. Só precisa ativar isso dentro de você. Todo mundo quer almejar algo melhor. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, né? Infelizmente é normal da nossa vida. Então, mas ainda assim, você sempre tem aquela chama dentro de você, buscando ali você alcançar os seus objetivos, né? Então, o vendedor, ele foi criado para facilitar ali você ativar essa chama que tem dentro de você. Então, não importa se você vende bolo no pote, se você vende energia solar, se você vende carro, se você vende casa. O importante é você ser o vendedor. Rogério, uma coisa que eu ia perguntar para você também, como que você lida com uma rejeição sem perder a performance? Eu vejo a rejeição ligado diretamente à resiliência, né? Todo mundo, em algum momento da vida, é rejeitado, já foi rejeitado e vai ser rejeitado. A grande diferença é como que você lida com a rejeição, né? Como é que você consegue driblar essa rejeição. Então, uma das coisas que eu aprendi, assim, é que tudo na vida você não pode desistir. Você não desistindo, você vai conseguir chegar. Porque existe uma coisa que é chamada, assim, que vendas não é talento, né? A vendas, ela é a repetição, ela é o ajuste e a evolução. Então, quando você desiste, você abriu mão, você perdeu já. O jogo não é o jogo da venda, mas o jogo da vida. Quando você não desiste, pode ser que você não consiga vender, porque tem uma objeção, por algum motivo, etc. Mas você pode ter aquele possível ou potencial cliente para o resto da tua vida, que vai ser algo que vai te ligar ao teu network, vai fazer
uma lista de contatos possíveis, entendeu? Então, essa objeção e essa rejeição da venda, ela vai ter que te ensinar o que deu errado. E aí que entra. Quando a pessoa acha que só o talento vence, a disciplina e o foco são muito mais fortes do que o talento. Então, quando você entende o jogo que você tá, você para de jogá-lo, mas você molda o jogo. E aí o game é diferente. O talento, eu falo sempre assim que o talento sem disciplina é um desperdício. Mas o talento com a disciplina se torna algo quase que imbatível, assim. Porque se vender não é dom, é técnica, então se quando você tem o dom e tem as ferramentas corretas, né? Que eu vejo que o vendedor é isso também, né? É uma junção de pessoas, né? Onde que todo mundo entende que quem que é o maior? O maior é o que serve, né? Então, quanto mais eu sirvo o outro, assim, e o vendedor, ele vai dessa forma, né? Ele vai para levar uma certa forma de benefício, que por muitos... O não ele já tem, né? Ele tem que correr atrás do sim ali agora. Não, que Então, é o todo bacana. dia, né? Quando eu pego, assim, principalmente, às vezes, tem pessoas que têm o CLT, tem pessoas que não têm CLT, mas assim, né? É de você estar todo dia se automotivando, né? Exato. E assim, não é que você vive em outro tempo. E até ia pegar esse link e falar com você, Varela. Quando foi que girou essa chave assim e falou assim, cara, eu entendi, eu vou ser um vendedor, só que eu vou ser o vendedor. E começou para mim muito cedo, né? Como eu falei ali, eu já venho da família ali de vendas, a minha mãe vendendo porta a porta na rua, então ela falava assim, o não eu já tenho, agora eu tô indo em busca do sim. Então isso para mim ali é frase motivacional. Eu acordo todo dia pensando, se eu já tenho o não, o que eu preciso? Eu preciso do sim. Se eu vivo de vendas, eu não posso desistir, eu tenho que persistir. Então, para mim, todo dia é matar um leão por dia, é buscar uma forma diferente de fazer melhor o que eu já faço, porque venda tem estratégia, tem técnica e tem sorte, né? Então, você vai num cliente, você tem que rapidamente ter a percepção de como agir naquele momento ali. Vai ser estratégia bate-pronto, montada? Vai ser o feeling de entender a dor dele do momento, aí já não é mais estratégia, já é sentimento, né? Entender o que ele está querendo, o que você pode fazer pela dor dele, como que você vai resolver o problema dele. E aí você entra com a tua motivação. Técnica, motivação e estratégia. Para as vendas é muito importante isso, né? Então, eu acredito que assim, você sair de casa direcionado a fazer um bom trabalho, executar, se eu tenho que vender, eu preciso vender, se eu tenho meta para bater, eu tenho que bater a meta. É não desistir mesmo, é ser guerreiro. Vamos lá, vamos levantar, melhorar todo dia, estudar o que é o teu produto, o que é o teu serviço, tá atualizado, né? Eu acho que assim, hoje a internet está aí, pessoal. Então, não tem mais como você falar que você não sabe de algo. Uau. Você pode saber de algo, Perfeito. de tudo. Perfeito. Você, o pai Google lá, né? Você entra lá, dá um Google, você hoje sabe, não precisa mais. Lógico, uma faculdade é importante, um MBA é top. Cara, estudar faz sentido. Eu falo isso muito para as minhas filhas. Estudar não vai te deixar rico. Né? Mas ele vai te dar algo que ninguém vai poder te tirar. Uau. Ninguém vai roubar de você o teu estudo, né? O reconhecimento, ele realmente liberta, assim. E pegando esse gancho aqui também, qual que é a pergunta mais poderosa que você faz para o seu cliente hoje? Hoje, né, você entender a dor, que nem o Varela comentou, é o principal. O cliente fala por si só qual que é a dor dele. Então, são palavras também que a gente pode usar, como puxando o gancho da energia solar. Então, você chegar no cliente, que faz parte, por exemplo, do nosso grupo ali, já foi ativado o seu desconto na energia solar. Então, você induz o cliente a, ativado o quê? Não recebi nada. O que eu estou perdendo? Nada, né? Desconto, né? É interessante. Então, são algumas palavras ali que você pode usar e você pode induzir o cliente para o seu fechamento. Então, aí que entra o vendedor. Né? Uma pergunta também, Rogério. O que você faz todos os dias que traz um impacto diretamente do seu faturamento mensal?
Acho que buscar sempre a excelência em tudo que você faz. E quando eu falo excelência no tudo que você faz, a vendas e o teu trabalho com vendas, ela é a consequência do que você constrói na tua vida pessoal. Então, antes de você ser um bom vendedor, de você ser o vendedor, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser a pessoa. Você tem que ser a pessoa que inspira, você tem que ser a pessoa que faz a diferença no teu ambiente. A partir do momento que você se insere nesse ambiente, na tua família, nos teus amigos, no teu trabalho, como um diferencial, como um cara que busca sempre a excelência, a venda ela vai vir como consequência. Porque tudo isso você vai passar para o teu cliente. Então você vai entender a necessidade do teu cliente, você vai entender qual que é a dor dele, você vai entender o que faz sentido para ele. Então, quando você entender o teu cliente, você vai entender a melhor forma de você vender o seu produto, que é criando uma cultura de fato, você se posicionar como a grande solução para aquele problema. Então, às vezes, o cliente, ele precisa daquela venda, mas ele ainda não quer. Então, como é que você faz essa venda se o cliente nem sabe daquele produto, ou ele nem sabe daquela necessidade que ele tem? É entender no teu cliente e você construindo esse desejo, construindo essa solução para ele, para que na cabeça dele faça sentido. Só que isso só constrói quando você se torna uma pessoa de presença, de confiança, de credibilidade. E isso quando você acorda todos os dias, se olha no espelho, quando você tem uma alimentação saudável, quando você faz uma dedicação ao teu tempo livre para aprender mais, para ler um livro, para assistir um podcast, para acompanhar aqui o vendedor e entender como é que funciona toda essa dinâmica de vendas, né? Então, respondendo, Cícero, assim, bem simples para você, é entendendo qual é o teu papel. Quando você entende o teu papel, você entende o papel do teu cliente, você entende o papel do teu produto, você entende o teu papel no teu ecossistema de tudo. E quando você entende o teu papel, nisso tudo fica muito mais fácil. Porque na frente do cliente você sabe como agir, você sabe como vender, você sabe a necessidade dele, você sabe se ele não tem necessidade. Se não for vender para ele, você já sabe que alguém da família dele vai precisar do teu produto. Então você cria esse relacionamento, você cria essa confiança e aí nós estamos falando assim do nível do universo mesmo. Que quando você está na frente do cliente, você não está vendendo algo para o cliente para prejudicar ele, você está entregando uma solução para ele. Quando essa energia é jogada no universo, não tem como dar errado. O que você tem que fazer é acreditar. Acreditar que você está fazendo um bom trabalho e acreditar que você faz a diferença. E se você faz a diferença no teu mundo, na tua família, no teu trabalho, você vai fazer para o teu cliente. E aí já não é nenhuma venda mais, é mais é algo que você está fazendo a diferença na vida do teu cliente. E olha só que engraçado, esses dias eu estava vendo ali uma matéria e assim, a maioria das pessoas elas não deixam de comprar porque elas não têm dinheiro. É porque elas não entenderam o que está sendo vendido para elas. É, exatamente. Então assim, às vezes ela tem dinheiro, pode comprar facilmente o que você está vendendo para ela, mas ela não comprou por quê? Ou você não foi claro, ou ela não entendeu o que aquilo ali faria de diferença para ela. Então, assim... hoje, no nosso negócio, assim, o que você falaria? Por exemplo, hoje, da energia por assinatura, a gente não vende nada, assim. E aí eu sempre falo assim, como conseguir 20 faturas tranquilinha. Por exemplo, aqui o cliente não vai ter que gastar nada. E sobre o produto, muitos de nós, até dos nossos parceiros, dominam bastante. O que você acha que é a maior, o que vocês acham que é a maior dificuldade de vender algo que não é uma venda? A gente está falando do vendedor. Como vender algo que não é uma venda? É um benefício. Aqui eu acho que cada um vai ter uma história e toda a história vai ser igual. Porque assim, como não pegar, por exemplo, beleza, eu conheço tal. Então, beleza, você não vai precisar pagar nada. No caso, né, do Paraná, a gente tem outros lugares do Brasil, né? Mas falando exclusivamente do Paraná, 15% de desconto. Zero investimento, zero burocracia. E o cara só tem que te dar a fatura, assim. O que você acha que mais... E você está dando aí sim, dando benefício mesmo e tal. E o cliente não está pagando, ele está recebendo um desconto, assim. Sabe o que mais me impacta? É a preocupação da pessoa em saber, mas você não vai ganhar nada? Você não está ganhando nada? Vai me dar o desconto e não ganha nada? Calma, que aí depois a gente explica melhor como que funciona. E eu vejo assim que hoje todo mundo não sabe... isso aí eu acho que é um padrão da humanidade mesmo, assim, né? As pessoas não sabem quem são,
e não sabe para onde está indo. E por isso que qualquer lugar serve. Então, assim, quando a gente fala, principalmente do nosso negócio aqui, estou com uma pergunta muito massa, muito massa, assim, o vendedor de energia, hoje, ele é profissional ou você acha que ele é amador ainda? Uau. E aí, Rogério? Eu acho que assim, isso vai de cada um, né? Porque você pode ser profissional e bom em qualquer momento, em qualquer área da tua vida. Se você vai vender energia, você tem que entender de energia. Você vai estar na frente do cliente, o cliente fazer perguntas, você tem que saber. O mínimo, né? Você não vai saber uma coisa técnica, como é que é uma bobina dentro da usina de Itaipu, que faz parte de energia. Mas você sabe o quanto quilowatt que é feito por uma hidrelétrica, ou por uma PCH, ou por uma usina de 75, e coisas que são inerentes ao teu trabalho, inerentes à tua venda, você tem que adquirir conhecimento. Então, o vendedor não é só vender, é saber o que está vendendo. E aí você passa essa credibilidade para o cliente. Passando essa credibilidade para o cliente, fica muito mais fácil. O que diferencia assim, um vendedor de energia e um cara bem sucedido na parte de energia? Vocês que estão no ramo, vocês que conversou, qual que é a diferença do consultor mesmo que está ali e passa ali batendo na porta da pessoa, né? Até alguns amigos nossos chamam de vendedor de abacaxi. Nós entendemos que nós somos... PAP? O famoso PAP, que é assim, o PAP na rua, o PAP dentro de um prédio, o PAP num condomínio, um PAP dentro de uma empresa, eu acho que a alma ali do vendedor, ela fala muito. Lógico que a parte do conhecimento, ele é muito importante, mas o que diferencia um cara bem-sucedido na parte, principalmente do ramo de energia fotovoltaica como um todo, e um vendedor que não consegue romper essas barreiras assim? Hoje, né, um cara bem sucedido tem parceiros que trabalham junto com ele e tem os vendedores que vendem energia para ele, né? Então, o bom de você ser o PAP, o vendedor de abacaxi, é que você entende a dor do cliente, né? As objeções que você vai encontrando pelo caminho. Você consegue montar um produto, né? Um ecossistema que atende todas as necessidades que um cliente pode ter. Então, um cara bem-sucedido, ele não chegou lá sozinho, né? Ele tem seus parceiros, tem ali, que nem comentei, os seus vendedores, que são os vendedores de abacaxi, por sinal, né? Entendendo ali a necessidade dos clientes que eles vão visitando no dia a dia. Então, você entendendo como é que o teu produto pode ser vendido, né? Entendendo o jeito de ser falado isso para o seu cliente, já é um bom caminho andado para você obter um sucesso. A mentalidade que eu vejo assim, a mentalidade do vendedor em si, a maior dificuldade do vendedor é ele mesmo. Então, eu vejo assim que ele coloca muitas coisas e ele impede ele mesmo, né? A gente está até conversando com os nossos parceiros mesmo. Teve um parceiro meu esses dias, tal, pô, cara, mas como que eu vou falar pro cara que ele vai receber tal? Cara, aí eu via que era a dor do cara. Não era nem a dor das outras pessoas. E a gente tende a medir o bolso nosso com o bolso do cliente. No nosso caso, por exemplo, como que a gente trabalha tanto com as usinas fotovoltaicas, os carregadores elétricos e o forte nosso, que é a energia por assinatura, eu vejo muito que aquilo que nós pensamos, e é inerente isso, a gente repassa para o cliente. Então, assim, hoje a gente conversa com um cliente que gasta 85 mil. Pô, hoje a gente conversa com um cliente que gasta 8.500. Mas também a gente conversa com um cliente que gasta 230 ali. Porque ambos eles estão carentes ali do benefício ali. Então, assim, acho que foi falado aqui nessa conversa, que eu acho que bem interessante, é muito do estado da pessoa, né? Do estado do vendedor. O Rogério falou sobre isso, da parte pessoal ali. Cara, o que você faz de manhã? Ah, acorda de manhã. Cara, não tem dinheiro para academia. Normalmente o vendedor é assim, né, cara? Ou é 8 ou 80, ou ele está muito bem e tal. Mas eu conheço vários vendedores que equalizaram algumas partes da vida. São meio que mantra dos caras, são um hábito ali. E eu falo que um hábito é mais poderoso do que um desejo. Então, tem muita gente que deseja ser bem-sucedido, mas tem pessoas que têm hábitos de pessoas bem-sucedidas. Então, eu acredito que um hábito é muito mais poderoso que o desejo. Então, o que você faz todos os dias
vai ser muito diferente o seu resultado de pessoas que fazem de vez em quando. Então, quantas ligações a gente faz por dia? Quantas pessoas a gente fala por dia? Quantas prospecções a gente fala por dia? E daqui a pouco eu vou começar a perguntar para vocês sobre algumas ferramentas, assim, que auxilia essa demanda, assim. É tirar, por exemplo, essa alma ali que alguém tem que fazer por nós. Eu acho que a gente tem que ser referência mesmo em tudo. Eu desejo ser rico, mas eu não faço nada, né, para ser rico. Não tem como, né? Será que Plantar goiaba e querer colher melão, não tem como acontecer, né? É isso aí. E tem um ditado que eu gosto muito, assim, que é um ditado árabe que fala assim, na tua geração você vai plantar tâmaras, mas você não vai colher elas. Mas imagine que se uma geração inteira está plantando e ela não vai colher, por que ela planta? Ela planta para o futuro. Então, hoje, muitas coisas que a gente faz, a gente está construindo. A gente está plantando a sementinha. E a esperança que a gente tem é de colher. Mas mesmo que a gente não colha, não vai parar o processo da gente plantar. Então, a gente vai plantar, semear, e eu acho que isso é o que motiva o ser humano, né? Você fazer... E não só por você, mas fazer pelas pessoas, pelos amigos, pela família. E no nosso nível aqui é fazer por uma geração. Fazer por um Brasil ser um Brasil mais rico, mais produtivo. Um Brasil que vende e é um Brasil que realiza sonhos, assim. Então, a plataforma O Vendedor, ela nasceu muito, assim, nessa pegada, assim, de fazer a diferença. Então, criar métodos, processos... dinâmicas, onde que o vendedor ele pode ser qualquer pessoa, desde uma pessoa que nunca vendeu até uma pessoa que já acha que é o melhor vendedor do mundo. Então, o processo de você evoluir como ser humano é você estar aberto sempre a aprender. E isso é uma coisa que nos motiva, assim. É ensinar como fazer e ser a diferença. Ser a diferença como uma melhor pessoa, um melhor ser humano, o melhor pai, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor sócio, o melhor empreendedor. Então, acho que essa mensagem fica assim, que você pode realizar o que você quiser, depende do tamanho dos seus sonhos. Então, sonhar não custa nada. Agora, vamos buscar realizar. Bacana. Eu tenho uma frase também que eu gosto muito de usar e acho que serve em qualquer mesa de negócios ali. A pessoa ela tem que saber o momento que a chave vira, porque assim, toda oportunidade ela é uma oportunidade, mas às vezes nem toda oportunidade é para você. Então assim, a pessoa tem que estar muito atenta naquela oportunidade, se é para ela. Opa, porque assim, se você querer abraçar o mundo, dá certo. Você não abraça, você não aguenta fazer as coisas sozinho. O rojão é forte. Então, você tem que ter essa perspicácia, essa inteligência emocional de ver uma oportunidade e saber se ela é para você naquele momento, ou em outro, ou não é. Então, assim, isso fica a dica aí também para a galera que quer abraçar o mundo aí. Muito legal. Então, indo para os finalmente, assim, queria que vocês falassem, assim, como é viver sendo um vendedor, e principalmente o vendedor modelo que vocês são, assim, de alta performance, daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês acreditam do mercado. Qual que é a visão que vocês têm nos próximos 2 anos, 5 anos, se tratando aí exclusivamente da parte de energia por assinatura, energia fotovoltaica, os carregadores elétricos, os carros elétricos. Queria essa opinião de vocês, assim, para a gente conversar um pouquinho melhor. Começa aí, Rogério. Eu comecei a entender um pouquinho assim desse mercado, né? Mercado de energia, no bolso, né? Pagando a conta de luz da minha casa, brigando com a minha filha, né? Por que fica 2 horas embaixo do chuveiro? Ai, pai, tenho 14 anos, pai, tem que cuidar do meu cabelo. É o produto A pro cabelo, é o não sei o que do protetor do cabelo, é o não sei o que da máscara de aquecimento. Meu Deus, eu aprendi... Lá em casa tem 4. Meu Deus do céu. Em casa são 2, né? Não pode reclamar, Tem né? uma ali? É uma que tem 14, a outra, graças a Deus, também ali, como ela trabalha e me ajuda, então ela também sabe que 2 horas ali custa caro, né? Mas a minha filha ainda não... Então, quando chega assim, todo final do mês que tem que pagar a fatura,
Aí eu entendo, né, a dor, entendo que todo mundo que tem ali o seu salário, o seu ganha-pão mensal ali contado, né? Eu sei que faz a diferença. Então, entrando nesse mercado de energia, vendo a possibilidade de você dar o desconto para os clientes, você dar o desconto em qualquer unidade consumidora, qualquer pessoa que tenha uma fatura, que gaste energia, isso é muito gratificante. Então, o universo trouxe para nós assim essa venda que não é venda, você está disponibilizando para o cliente um desconto, aonde que os 15% até 20% ali, dependendo o volume de consumo ali mensal, faz total diferença. Uma família de baixa renda ali, uma 15% na economia da fatura, dá quase uma fatura e meia no ano. Significa uma ceia de Natal melhor, significa uma parcela para comprar um micro-ondas, uma geladeira. Então, o que hoje nós disponibilizamos com a energia solar é fazer a diferença na vida das pessoas. E isso não tem preço. Quando a gente fala em venda, a gente fala em uma parcela de uma geladeira, em um almoço de Natal, assim, um churrasco no final de semana. Então, é outro nível, assim. E essa possibilidade, assim, de você criar estruturas de usinas solares, de painéis fotovoltaicos na sua casa, em fazendas, em usinas de investimento, né, em carregador elétrico, assim, todo esse ecossistema que liga o universo da energia solar. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês talvez não saibam, assim, mas vocês acreditam que o sol é de graça para todo mundo? Ele vem todo dia, aparece e a gente tá ali, é só usar ele. Então, assim, é um ativo, né, que é de graça para todo mundo. Então, quando pessoas assim revolucionárias criaram a ideia de utilizar o sol como um fator de geração de energia, elas tenho certeza que estavam pensando nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que é trazer o sol, trazer energia solar como fator de mudança para a vida das pessoas. Desde a família mais baixa renda até grandes empresas, grandes indústrias, assim, que aí tem um alto grau de economia, que elas conseguem investir mais em mais pessoas, em mais empregos, assim. Isso, toda a economia global, ela vai girando em torno do sol. E nós, aqui na ponta, somos os agentes assim que faz esse desconto, essa energia mais barata chegar na ponta, chegar até os clientes, chegar até as pessoas que mais precisam e talvez que nunca ouviram falar que o sol é um ativo importante e às vezes não teve nenhum vendedor para chegar ali porta a porta e explicar como é que funciona. Então, hoje, assim, a nossa função aqui ela é muito clara e direta e transparente e falar assim que o sol é para todos, o desconto está disponível para você que está me ouvindo aqui agora. Se você mora no Paraná, muito mais fácil. Se você mora em qualquer estado do Brasil, nós temos parceiros comerciais aí que fazem esse modelo de negócios para te dar o desconto, para você ter uma economia, para que, às vezes, as 2 horas que tua filha fica embaixo do chuveiro lá, às vezes vai doer um pouquinho menos no bolso, tá? Mas ainda dói. Então, pessoal, eu queria agradecer, assim, e dizer que vamos embora. Tamo junto e o futuro começa agora. O Rogério fala bem, né, cara? Impacta, né? Chique, Vocês né? já ouviram aquela piadinha que o sol é para todos, mas a sombra é só para os espertos? Também tem, né? É aí que a gente quer viver. Pessoal, então assim, eu acho que tecnologia e energia é a direção do futuro, né? Então assim, acho que todos concordam aqui, é o nosso ramo hoje, energia. Então assim, o que a gente oferta hoje é desconto, né? O Cícero já comentou isso com a gente aí algumas vezes, né? A crise de economia que vivemos hoje, guerra mundial. E o que nós estamos fazendo? Ofertando desconto para as famílias, ofertando desconto na energia para empresas. E assim, Rogério citou bastante aqui famílias, né? Ajudar ali, sim, final do ano, economizar. Mas grandes empresários aí, que é onde eu estou aí, vivenciando e ofertando isso para grandes empresas, quando a gente consegue demonstrar os números, é que como o Cícero já falou, pessoas mentem, números não, né, Cícero? Então, quando você consegue apresentar uma proposta mostrando os números para aquela empresa, que ele vai ter aquele desconto ali mensal, anual, e aquilo vai fazer uma diferença
gigantesca para ele no patrimônio ou no mais investimentos, ou até pagando os colaboradores no final do ano, 13º, férias, seja o que for. Então, assim, é gratificante você